E assim, em relação aos professores, né, eles também estão passando por esse momento, enquanto família também, né, tirando o lado profissional deles. E o que você diria a eles na volta, no retorno da escola? Né, muitos professores perguntaram aqui para a gente também, como retornar, né? O que dar prioridade nesse retorno? Porque vai ser uma nova rotina novamente, né? Uma nova mudança. E aí, o que você diria para eles assim, nesse momento? Porque até para não esses professores também não chegarem querendo recuperar esse tempo perdido, né, em relação ao conteúdo, né? Uhum. Você acha que tem que ser de uma forma gradual? Como que Então, você pensa a perfeito o que respeito você disso? perguntou também. Primeiro que esses professores também estão passando por questões de ansiedade, a gente sabe disso. Isso. Cada hora vem, né, coisas novas, informações novas, e sempre a escola teve o papel de educação, o papel de transformar o cidadão, de transferir conteúdos, de fixar e revisar esses conteúdos, e isso agora não está podendo acontecer da forma que acontecia. Quando a gente Isso. olha para esse cenário atual, a gente tem que pensar o seguinte: no momento, o que temos para o momento são essas aulas online. Por enquanto, a gente tem que pensar que esses conteúdos, como eu disse, eles precisam ser qualitativos. É isso que a gente precisa repensar para esse momento atual. Não é a quantidade em excesso, falando do mesmo tema, que vai fazer com que essa criança aprenda de forma significativa. É a qualidade e quais as estratégias são usadas para passar esse tema. Bom, mas a gente vai voltar. Se Deus quiser, nós vamos voltar ao presencial. E o que a gente tem visto também, conversado com várias escolas? A gente não pode cobrar, receber uma criança, por exemplo, de primeiro ano, como você estaria com ela no presencial. Então, os pré-requisitos de um final de ano, isso para todas as séries, eles precisam mudar. Eu não posso pensar, por exemplo, num pré-requisito, né, de um primeiro para o segundo ano, que a criança tenha aquela fluência verbal, que ela esteja escrevendo tudo, pequenos textos, porque eu não sei como essa criança vai voltar. E isso serve para todas as séries. Então, o que a gente geralmente tem comentado? Nas primeiras semanas, é preciso fazer uma avaliação diagnóstica, aquela que foi feita lá nas primeiras semanas de fevereiro, uma sondagem dessa turma. E quando eu falo de avaliação, não é avaliação com nota, são trabalhos diversificados, são estratégias diferenciadas, é um planejamento mais flexível para você perceber como você está recebendo essas crianças. A gente tem que partir do princípio que todo mundo está recebendo esses conteúdos em casa, mas será que todo mundo está tendo condições de dar esses mesmos conteúdos para os seus filhos? E quando eu digo condições, é condição a nível de internet, condição a nível de imprimir as folhas, condição a nível de assistir todas as videoaulas. Então, até porque a gente sabe que isso também é uma dificuldade hoje em dia. Não são todas as pessoas que têm. E aquelas que têm estão tendo que dividir. Imagina o pai e a mãe que tem 4 filhos, ou 3, ou 2, e além disso ainda trabalha. Então, quando a gente retornar para a escola, a gente precisa ter um olhar muito mais humanizado e pensar o seguinte: o que também foi, o que as crianças ganharam nesse período? Pensa comigo, elas tiveram muito mais autonomia para algumas coisas, tiveram que se reinventar também. Então, o conteúdo, não é que ele não seja importante, mas eu preciso fazer uma sondagem da minha turma, isso todas as turmas, um diagnóstico do que eu estou recebendo palpável dessa turma e, a partir dali, continuar o planejamento. Lembrando que, ao final do ano, a gente não pode, por exemplo, ter os mesmos pré-requisitos de um ano comum, de aulas todos os dias. Então, a retenção desses alunos, nesse momento, fica algo para se pensar. Porque a gente tem que entender o seguinte: todos estão dando o melhor de si dentro dos seus lares. Eu não tenho condições de saber qual é o melhor de cada um. A gente faz o nosso papel de enviar os trabalhos da videoaula. Porém, quando essas crianças voltam e estão ali no contexto da escola, é um outro contexto. Então, ali você não vai conseguir separar todas as dificuldades e lacunas. Uma outra coisa importante é entender que em 2021, o início do ano de 2021, para todas as séries, também é necessário que se faça essa sondagem, esse diagnóstico, e aí sim você começa a ver o que é um pré-requisito para o segundo ano.
O que é um pré-requisito para um terceiro ano? Já estando com essa turma. Então, agora, eu vou tentar fazer atividades que venham suprir algumas lacunas para que ele venha entender todo o processo de cada ano letivo. Eu acho que seria isso para o momento atual, pensando numa volta em julho. Se essa volta demorar mais um pouco... Se essa volta demora mais um pouco, pois é. Então, assim, eu acho que é ter esse olhar diferenciado, entender que a criança ela vai ter um comportamento diferente em cada casa, em cada lar. A gente já sabe que a criança ela se comporta diferente na escola, com a família, não é assim? No normal já é assim. Então, quando a gente volta, a gente tem que pensar primeiro quais são os pré-requisitos para este momento. E depois, no ano que vem, os pré-requisitos para aquele momento. Seriam cobranças diferentes se fosse um ano letivo normal.